Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de maio de 2025. São Felipe Neri, presbítero, memória, segunda-feira. São Felipe Neri, o santo da alegria, oração, penitente e adorador. Tudo acontece no século XVI, Itália, pertencente a uma família rica, filho de tabelião, o santo, nascido em 1515 em Florença, Itália, ficou órfão de mãe muito cedo e, ainda pequeno, já mereceu o nome de Filipe, que quer dizer o bom, por conta do seu proceder bondoso, alegre e leal. Neri, mesmo antes de ser padre, visitava os lugares mais pobres de Roma, os hospitais mais abandonados e as mais terríveis prisões, levando uma pregação de alegria espontânea e viva, juntamente com uma amável caridade cristã que o fez ser conhecido e simpático em toda a cidade, sendo então chamado o Apóstolo de Roma. Isso tudo depois de ter recusado uma oferta de seu pai, que o queria também na sua profissão, né, que ele seguisse uma outra profissão. Homem de oração, penitência e adoração, São Felipe Neri, conhecido pelo seu testemunho alegre, cujo sorriso, disse Papa Francisco, o transformou em um apaixonado anunciador da palavra de Deus. Morreu no dia 26 de maio de 1595, partindo para o céu com 80 anos. Foi beatificado em maio de 1614 por Papa Paulo V e canonizado em março de 1622 pelo Papa Gregório IX, 15, perdão. São Felipe Neri, o santo da alegria, oração penitente e adorador, rogai por nós. Então, nós estamos vendo na primeira leitura, continuamos com o estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Interessante que, desde a ressurreição do Senhor Jesus, desde a Páscoa, então a igreja vem nos mostrando dia após dia a evolução da Santa Igreja. E hoje, a primeira leitura destaca a conversão de uma família, então, aquela família que foi batizada e passa a ser, então, também membros dessa força que é o Espírito Santo, que ajuda a igreja e conduz a igreja nas primeiras conversões, nos mostrando que a nossa família também pode ser convertida a partir de nós. O Salmo responsório fala: o Senhor ama seu povo de verdade e nos pede para vivermos este amor. E na leitura do Evangelho, o Senhor Jesus fala que o Espírito da Verdade dará testemunho de Cristo e prepara a igreja para aqueles momentos de perseguição, principalmente a perseguição interna, né? Onde os próprios judeus que deveriam acolher Jesus passam a perseguir não só os judeus, mas também agora em Roma com a perseguição do Império Romano. Então vamos preparar o nosso coração para ouvir a santa palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor,
permanecei em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que neste evangelho Jesus alerta aos seus apóstolos que eles seriam perseguidos eh, pela própria igreja, expulsar-vos-ão das sinagogas. Então, alguns judeus aceitaram a proposta de Jesus, aceitaram as profecias, o cumprimento das profecias bíblicas e aceitaram Jesus como seu Salvador. Houve muita conversão dos judeus, mas outros não aceitaram e perseguiram. Olha o caso de Paulo, né? Era um perseguidor de cristão. Ele prendia mulheres, crianças, idosos, jogava tudo na cadeia. Alguns encontraram a morte diante dessa perseguição e depois Saulo, né, que se converte numa experiência com Jesus Cristo e se transforma em Paulo e se transforma no grande apóstolo. Mas ele fala: expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Assim acontece também com a perseguição romana, né? Então, muitos e muitas decisões políticas, muitos e muitos países, autoridades perseguem cristãos até os dias de hoje, fazendo ainda valer esta palavra de Jesus Cristo. Mas o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E Jesus fala no versículo 26: quando vier o defensor, eu vos mandarei, vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Então aqui também é mais outro texto bíblico que dá alicerce à condição da Santíssima Trindade. Porque anteriormente Jesus fala: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, é o próprio Deus que se encarnou. E agora, mais uma vez, ele fala: quando vier o defensor, que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, então ele também está destacando essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que procede do Pai e nos é dado em amor por Jesus Cristo para toda a igreja, para cada um de nós. E é esse Espírito que deu alegria a São Felipe Neri, o santo da alegria, oração penitente e adorador. Veja, a alegria de servir a Deus deu a Santo Neri, esta Felipe Neri, esta condição de ser santificado. É um santo da alegria. Então,
os mártires são importantes. Sobre o sangue dos mártires, a igreja é construída. O alicerce da igreja está ali na coragem de homens e mulheres, crianças, idosos, que deram sua vida no testemunho de Jesus Cristo. Mas também o santo de hoje nos mostra uma outra forma de ser santo, doando-se inteiramente a Jesus, vivendo a sua vida e dentro dos mandamentos do Senhor e na alegria, na oração e penitência, chegar à santidade. É isso que nos mostra também a primeira leitura, porque quando a Lídia e suas amigas são convertidas, a Lídia, a primeira coisa que ela pede é para ir para sua casa, batizar a sua família. É uma expressão de alegria, de favor a Deus, de inclinar-se para Deus e dedicar-se totalmente a Deus. Vem lá para casa, a, abençoa, batiza toda a minha família. E a partir daí, Lídia e sua família passa a servir a Deus, né? Após ter sido batizada, assim como toda sua família, ela nos convidou-nos. Se vós me considereis um fiel no Senhor, uma fiel, então permanecei em minha casa. Porque é muito romântico nós lermos hoje o Atos dos Apóstolos. Paulo viajou com Barnabé. Mas aonde que eles comiam? Aonde que eles se hospedavam? Como que eles tomavam banho? As suas necessidades fisiológicas, como que eles faziam? Né? Então, a gente despreza isso, né? Então, realmente era um grande desafio naquela época você ser acolhido em alguma casa, em algum lugar. Então, essa disposição de Lídia em acolher a igreja, de acolher os apóstolos, nos mostra que é uma alegria para nós quando acolhemos a palavra de Deus, quando acolhemos a proposta do Espírito Santo sobre nós, porque a nossa casa também é abençoada. E é isso que nós vamos ver no Evangelho de hoje, já vimos, né? Quando o Espírito vier, quando o defensor que o Pai há de mandar, né, por, por Cristo, né? O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Esse Espírito que entra em nossa casa e também dá testemunho do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo, que faz com que a nossa casa também seja uma casa acolhedora da palavra de Deus, acolhedora de Cristo. E assim como Santo Felipe Neri e também Lídia, possamos nós também anunciarmos Cristo Jesus a partir das nossas realidades. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E dentro desse projeto nós temos esse programa, Reflexão do Dia, que tem por objetivo revelar a proposta litúrgica da igreja para cada um de nós. E hoje a igreja nos pede para abrir o nosso coração, abrirmos a nossa casa. Deixa que Jesus derrame sobre você e sobre sua família a graça do Espírito Santo. É esse o grande convite de hoje. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações escolham acolher Jesus, acolher o Espírito Santo e viver o Santo Evangelho. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.